Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Oi Você Sabia? Hoje vamos explorar um fenômeno fascinante da natureza, a bioluminescência. Você já se perguntou como alguns animais conseguem brilhar no escuro? Pois é, essa capacidade incrível é chamada de bioluminescência, e ela é mais comum do que você imagina. A bioluminescência é a capacidade de alguns organismos de produzir e emitir luz através de reações químicas. Esse brilho mágico não é apenas bonito de se ver, mas também desempenha papéis cruciais na comunicação, caça e defesa desses animais. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no mundo dos animais bioluminescentes. Vamos descobrir como funciona a bioluminescência, conhecer alguns dos animais mais incríveis que brilham no escuro e entender por que eles fazem isso. Prepare-se para se surpreender e se encantar com a natureza. Mas antes de começarmos, quero lembrar a todos para se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora, vamos começar nossa jornada pelo mundo da bioluminescência. Vamos lá! Antes de mergulharmos nos detalhes fascinantes dos animais bioluminescentes, vamos entender o que exatamente é a bioluminescência. Bioluminescência é a capacidade de alguns organismos vivos de produzir e emitir luz através de reações químicas. Diferente da fluorescência, que requer luz externa para ser ativada, a bioluminescência é uma luz gerada internamente pelo organismo. Essa capacidade é encontrada em uma ampla variedade de organismos, desde bactérias e fungos até insetos, peixes e até mesmo alguns mamíferos. A bioluminescência é um fenômeno que tem sido estudado por cientistas há séculos, e ainda há muito a ser descoberto sobre como e por que alguns animais brilham. A história do estudo da bioluminescência remonta aos tempos antigos. Aristóteles, por exemplo, observou o brilho de vagalumes e medusas. No século XVII, o cientista Robert Boyle realizou experimentos com materiais bioluminescentes, tentando entender a origem dessa luz. Hoje, sabemos que a bioluminescência pode ser classificada em diferentes tipos, dependendo dos organismos e das reações químicas envolvidas. Existem vários sistemas bioluminescentes na natureza, cada um com suas próprias características únicas. Por exemplo, a bioluminescência bacteriana é encontrada em bactérias que vivem em simbiose com outros organismos, como peixes e lulas. Já a bioluminescência de dinoflagelados é responsável pelo brilho azulado que podemos ver em algumas praias à noite. Entender esses diferentes tipos de bioluminescência nos ajuda a apreciar ainda mais a diversidade e a complexidade da natureza. E agora que sabemos o que é bioluminescência, vamos descobrir como ela funciona. Como funciona a bioluminescência? Agora que sabemos o que é bioluminescência, vamos mergulhar um pouco mais fundo e entender como esse fenômeno realmente funciona. A bioluminescência é o resultado de uma reação química complexa que ocorre dentro dos organismos. A reação química que produz luz envolve duas substâncias principais, a luciferina e a enzima luciferase. Quando essas duas substâncias se combinam na presença de oxigênio e ATP, adenosina trifosfato, uma molécula de energia, ocorre uma reação que libera luz. Vamos detalhar esse processo. Primeiro, a luciferina é oxidada pela luciferase, resultando em um estado excitado. Quando esse estado excitado retorna ao estado fundamental, ele libera um fóton de luz. Esse processo é altamente eficiente, com quase toda a energia sendo convertida em luz, em vez de calor. Diferentes organismos utilizam diferentes tipos de luciferinas e luciferases, o que resulta em diferentes cores e intensidades de luz. Por exemplo, a luciferina dos vagalumes é diferente da luciferina encontrada em dinoflagelados, que são responsáveis pelo brilho azulado nas praias. Além disso, os organismos bioluminescentes têm mecanismos para controlar quando e como a luz é emitida. Em alguns casos, a luz é emitida continuamente, enquanto em outros, é emitida em pulsos ou em resposta a estímulos específicos. Por exemplo, os vagalumes usam a bioluminescência para comunicação e acasalamento, emitindo luz em padrões específicos para atrair parceiros. Já alguns peixes das profundezas usam a luz para atrair presas ou confundir predadores. A diversidade de mecanismos bioluminescentes na natureza é fascinante e ainda há muito a ser descoberto. Cientistas estão constantemente estudando esses processos para entender melhor como funcionam e como podemos aplicar esse conhecimento em novas tecnologias. Agora que entendemos como a bioluminescência funciona, vamos conhecer alguns dos animais terrestres mais fascinantes que possuem essa capacidade. Vamos começar com um dos mais conhecidos, os vagalumes. Os vagalumes, também conhecidos como pirilampos, são insetos que usam a bioluminescência principalmente para comunicação e acasalamento. Eles emitem luz através de um órgão especializado chamado lanterna, localizado no abdômen.
O ciclo de vida dos vagalumes é fascinante. Eles passam por 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. É durante a fase adulta que eles começam a brilhar. Os machos e fêmeas usam padrões específicos de piscadas de luz para se comunicar e encontrar parceiros. Cada espécie de vagalume tem seu próprio padrão de piscadas, o que ajuda a garantir que eles encontrem parceiros da mesma espécie. Esse sistema de comunicação é tão eficiente que os vagalumes conseguem se encontrar mesmo em ambientes muito escuros. Mas os vagalumes não são os únicos insetos bioluminescentes. Algumas larvas de besouro também possuem essa capacidade. Essas larvas usam a luz para atrair presas, como pequenos insetos, que são atraídos pela luz e acabam se tornando uma refeição fácil. As larvas de besouro, conhecidas como larvas lampirídeas, vivem em ambientes úmidos e escuros, como troncos podres e solo úmido. Elas emitem uma luz suave que atrai suas presas, geralmente pequenos insetos. E não podemos esquecer dos fungos bioluminescentes. Sim, você ouviu direito. Alguns fungos também têm a capacidade de brilhar no escuro. Esses fungos são encontrados principalmente em florestas tropicais e em ambientes úmidos. Os fungos bioluminescentes emitem uma luz verde suave que pode ser vista à noite. A função exata dessa luz ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que possa atrair insetos que ajudam na dispersão das esporas do fungo. Esses são apenas alguns exemplos de animais bioluminescentes terrestres. A natureza está cheia de surpresas e maravilhas. E agora, vamos mergulhar no mundo aquático e conhecer alguns dos animais bioluminescentes marinhos mais incríveis. Agora, vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos para conhecer alguns dos animais bioluminescentes marinhos mais fascinantes. O primeiro da nossa lista é o peixe-lanterna, um habitante das profundezas do oceano. Os peixes-lanterna usam a bioluminescência para comunicação e caça. Eles possuem órgãos especiais chamados fotóforos, que emitem luz. Essa luz pode ser usada para atrair presas ou para se comunicar com outros peixes-lanterna. Viver nas profundezas do oceano, onde a luz do sol não alcança, exige adaptações especiais. Os peixes-lanterna desenvolveram essa capacidade de brilhar para sobreviver em um ambiente tão desafiador. Além dos peixes-lanterna, outro exemplo impressionante de bioluminescência marinha são as medusas. Algumas espécies de medusas emitem uma luz suave que pode ser vista à noite. A luz emitida pelas medusas pode servir para atrair presas ou para defesa. Em alguns casos, a luz pode até mesmo assustar predadores, fazendo com que a medusa pareça maior ou mais ameaçadora do que realmente é. Mas talvez o fenômeno mais espetacular de bioluminescência marinha seja o brilho azulado que podemos ver em algumas praias à noite. Esse brilho é causado por minúsculos organismos chamados dinoflagelados. Os dinoflagelados são uma forma de plâncton que emite luz quando perturbado. Quando as ondas quebram na praia, esses organismos são agitados e emitem uma luz azulada, criando um espetáculo visual deslumbrante. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos animais bioluminescentes marinhos. A biodiversidade dos oceanos é vasta e cheia de surpresas. E agora, vamos entender por que esses animais brilham e quais são os benefícios dessa capacidade. Por que os animais brilham? Agora que conhecemos alguns dos animais bioluminescentes mais fascinantes, tanto terrestres quanto marinhos, vamos explorar por que esses animais brilham. A bioluminescência não é apenas um espetáculo visual. Ela desempenha papéis cruciais na vida desses organismos. Uma das principais funções da bioluminescência é a comunicação. Muitos animais usam a luz para se comunicar com outros membros da mesma espécie. Por exemplo, os vagalumes usam padrões específicos de piscadas de luz para atrair parceiros durante a época de acasalamento. Cada espécie de vagalume tem seu próprio padrão de piscadas, o que ajuda a garantir que eles encontrem parceiros da mesma espécie. Esse sistema de comunicação é tão eficiente que os vagalumes conseguem se encontrar mesmo em ambientes muito escuros. Além da comunicação, a bioluminescência também é usada para caça e defesa. Alguns animais usam a luz para atrair presas. Por exemplo, as larvas de besouro, conhecidas como larvas lampirídeas, emitem uma luz suave que atrai pequenos insetos, que se tornam uma refeição fácil. Outros animais usam a luz para se defender de predadores. Algumas medusas emitem uma luz que pode assustar predadores, fazendo com que a medusa pareça maior ou mais ameaçadora do que realmente é. A bioluminescência também pode ser usada para camuflagem. Alguns animais usam a luz para se misturar ao ambiente ou para confundir predadores. Por exemplo, alguns peixes das profundezas usam a luz para se camuflar contra a luz fraca que vem de cima, tornando-se quase invisíveis para predadores abaixo deles. Essas são apenas algumas das muitas funções da bioluminescência na natureza.
A capacidade de brilhar oferece uma vantagem significativa para muitos organismos, ajudando-os a sobreviver e prosperar em seus ambientes. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades sobre a bioluminescência. A natureza nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas. Sabia que a bioluminescência não é apenas uma característica de animais? Algumas plantas e fungos também possuem essa capacidade. Por exemplo, o fungo Omphalotus olearius, conhecido como cogumelo oleoso, emite uma luz verde suave que pode ser vista à noite em florestas úmidas. E não podemos esquecer dos dinoflagelados, os minúsculos organismos que fazem o mar brilhar. Esses organismos são tão sensíveis que até mesmo o movimento das ondas pode fazer com que emitam luz, criando um espetáculo visual deslumbrante. Outra curiosidade fascinante é que a bioluminescência pode ser usada para monitorar a saúde dos ecossistemas. A presença de organismos bioluminescentes em um ambiente pode indicar a qualidade da água e a saúde geral do ecossistema. E, finalmente, um fato interessante sobre a bioluminescência é que ela tem sido uma fonte de inspiração para artistas e designers. Muitos projetos de arte e design bioinspirados utilizam a bioluminescência para criar instalações e produtos inovadores. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades e fatos interessantes sobre a bioluminescência. A natureza está cheia de maravilhas e mistérios, e a bioluminescência é um exemplo perfeito disso. E chegamos ao fim da nossa jornada pelo fascinante mundo da bioluminescência. Hoje, exploramos o que é bioluminescência, como ela funciona, conhecemos alguns dos animais bioluminescentes mais incríveis e descobrimos por que eles brilham. A bioluminescência é um fenômeno natural que nos encanta e nos inspira. Desde os vagalumes que iluminam nossas noites até os dinoflagelados que fazem o mar brilhar, a natureza nos mostra que a beleza e a funcionalidade podem andar de mãos dadas. Esses animais nos lembram da importância de preservar nossos ecossistemas e de apreciar a diversidade da vida na Terra. Cada organismo bioluminescente tem uma história única e uma função especial na natureza. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo mundo da bioluminescência tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. E lembre-se, a natureza está cheia de maravilhas esperando para serem descobertas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E deixe nos comentários se você já viu algum animal bioluminescente na natureza ou se tem alguma curiosidade que gostaria que explorássemos em um próximo vídeo. Até a próxima! E continue explorando o mundo ao seu redor.